Galera, nesse vídeo eu vou passar várias dicas para vocês, vou responder a vários comentários com várias dúvidas que a galera colocou, então vai ser uma oportunidade de a gente fazer aquela troca de conhecimento, beleza? Então eu vou falar algumas coisas aqui do que eu sei, vocês podem complementar com o que vocês já sabem aí, tá bom? Mas uma dúvida que está muito recorrente é, eu tenho mostrado alguns relatórios, né? E o pessoal fala, nossa, mas por que que esse cara na tropa principal de tanque dele tem a diva, né? Por que que tem a diva? Ela é aviação, né? Ela é aviões ali. Por que que ela tá na tropa de tanque e não o Marshal, né? Aí eu trouxe um outro relatório aqui para confundir ainda mais, onde a gente tem um esquadrão que é só de aviões e olha quem está nesse esquadrão, a Kimberly, tanque. Mas, pô, a gente não tem que fazer o esquadrão sempre com os heróis do mesmo tipo, né? Pra que a gente consiga aquele buff lá. Então, galera, tipo, o jogo, ele não dá muitas condições de você fazer algumas análises matemáticas mesmo, para você realmente poder provar que o buff de 20% de ter todos os heróis do mesmo tipo realmente compensa mais do que eu ter esse esquadrão que está aqui, por exemplo. Quando você vem aqui em estatísticas, por exemplo, o que você consegue ver aqui? Você consegue ver o dano recebido e o dano efetivo. Só que ele, por exemplo, não distingue aqui, nesse dano, o que é, por exemplo, crítico. Eu não sei quanto desses valores aqui que eu causei de dano, por exemplo, que foi em função de crítico. Eu só sei que eu causei esse dano. Então, a primeira coisa que dificulta é eu não saber qual é o dano real que o meu esquadrão causaria e o dano com o crítico, porque o crítico é aleatório. Um herói num ataque ele pode dar crítico, no outro não. Então a primeira dificuldade é essa, a gente não consegue analisar quem deu crítico, quem não deu crítico, tá? Depois, o segundo ponto é que para a gente simular e a gente conseguir chegar num veredito mesmo, falar assim, não, isso aqui vale mais a pena do que isso. A gente precisaria fazer um cenário controlado. Então o que seria isso? Eu teria que atacar um mesmo bicho, poderia ser um zumbi, por exemplo. Eu teria que atacar um zumbi de um nível. E aí vamos ignorar o fator crítico da equação, né? Vamos tirar fora o valor crítico. Então eu colocaria o esquadrão completo de tanques com o Marshal. E por que que o Marshal, ele é uma coisa assim, ele tem uma habilidade que aumenta o poder de todos os membros do seu time, tá? Então por isso que o Marshal é importante, porque a habilidade dele vai dar buff em todos os outros heróis do seu time. Só que esse buff vai variar de acordo com a quantidade de estrelas que você tem no Marshal. Então percebam que vai ficando cada vez mais complicado de fazer essa conta, né? E aí, esses caras que gastam muito dinheiro no jogo, imagina eles tendo que pensar o seguinte: se eu tiver 5 caras do mesmo tanto, eu vou ganhar 20%. Mas desses 20%, o meu Marshal tá no máximo, 5 estrelas no máximo, então ele tá me dando, vamos supor, 8% de ataque a mais. Mas ele só me dá 8% quando eu aplico a minha habilidade. E quantas vezes que eu consigo aplicar a minha habilidade numa batalha? Depende. Se o seu oponente for muito forte, pode ser que você aplique sua habilidade 2 vezes, porque a gente tem um cooldown, né? Então se eu sair aqui, por exemplo, e mostrar para vocês aqui no Marshal, olha só. Eu venho aqui em habilidades e eu venho aqui na habilidade que causa todo esse tumulto. Após o uso, aumenta o poder de ataque de todos os membros da equipe em 12%. 12% por quê? Porque o meu Marshal está com 4 estrelas, tá? Então por isso que é 12%. A gente percebe ali que quando ele tiver com 5 estrelas, vai aumentar mais 3% o bônus de ataque. Então, esses 12 vai para 15. E a gente consegue perceber também que o cooldown são 12 segundos. E que essa habilidade fica ativa por 6 segundos. Então, percebe como é difícil calcular isso? Então, por que os caras vão e, tipo, muitas vezes não colocam o Marshal e colocam um herói de muita força? Porque ele, tipo, se ele for calcular isso, ainda tem o fator aqui, esse fator aqui, né? Esse aqui. Então, se você tem 5 heróis do mesmo tipo,
aumenta em 20% a ataque, defesa e vida do herói. Se você tiver só 4 e aí você colocar a diva no lugar do Marshal, então isso aqui cai para 15%. É muito mais fácil você fazer um teste prático. Você vai lá e coloca a diva, então você vai ficar com o buff aqui de 15%. E você vai lá e faz um ataque num zumbi. Você vai ver que o dano com a diva vai ser maior, tá? Até porque ela já tem as armas específicas dela, os caras usam ela no máximo. Então o cara vai lá, ataca um zumbi com a diva no esquadrão dele, deu mais dano. Ele coloca o Marshal e ataca aquele zumbi, dá menos dano, porque o Marshal, ele, tipo, a gente nem usa, nem coloca as armas no talo com ele. Ele é um herói que ele é um herói de equilíbrio, ele não é de ataque nem de defesa, ele é um herói equilíbrio, tá? Então, tipo, essa é a resposta mais simples que eu posso dar pra vocês. Por que que eles colocam a diva ou um outro herói de ataque, puramente ataque? Porque ele consegue ver o resultado nu e cru ali. Se ele atacar um monstro, ou mesmo se ele atacar alguém que ele tá fazendo um teste ali, combina com uma pessoa um teste, o que ele vai ver ali como número é que com a diva foi mais forte. Ponto, tá? Tentar medir isso com o Marshal fica muito mais difícil. Então, o Marshal acaba podendo ser um trunfo no seguinte cenário. Você tem um segundo esquadrão, onde ele não tá no talo, tá? Onde ele não tá no talo. E você coloca o Marshal para potencializar, então, a sua retaguarda, que são os seus heróis ali. Principalmente a retaguarda, porque é a retaguarda que é responsável pelo ataque, né? Vai potencializar todos, mas principalmente a retaguarda. Então, às vezes, é melhor você usar o Marshal num esquadrão que não tá tão forte, e aí o Marshal vai potencializar ele, do que você usar o Marshal no seu esquadrão mais forte. E aí, no seu esquadrão mais forte, você colocaria no lugar do Marshal o herói de artilharia ou aviação mais forte que você tiver, tá? Em todos os sentidos, tanto as armas, quanto o patamar, que são as estrelas, em tudo, nível, entendeu? E aí você vai ter um resultado de dano maior. Ainda sobre isso, eu vi alguém comentando, em alguns dos comentários, são muitos ali, mas falando o seguinte: pega, quando você for fazer aqui esse evento aqui, ó, tira os seus heróis da frente, os de defesa, e coloca todos os seus heróis fortes, que aí você vai ter um dano muito maior. Galera, isso não é verdade 100%, tá? Isso eu posso falar porque eu já testei de muitas formas diferentes. E já teve vezes que realmente eu fiz isso. Por exemplo, eu tirei um dos caras da minha defesa aqui e coloquei o Tesla, por exemplo, no talo. E eu consegui atingir o dano que eu precisava, tá? Mas já teve simulações que eu fiz isso e o meu dano diminuiu. É claro que aqui também tem aquela questão, quando eu tô falando especificamente desse evento, né? Tem aquela questão do crítico. Só que às vezes a diferença é muito grande, então você vê que não é só a questão do crítico. Então você pode testar por você mesmo. Se você tirar as suas duas defesas e colocar somente ataque, você vai ver que o seu dano vai reduzir. Porque ele está considerando o conjunto da obra. É como se você estivesse realmente fazendo uma batalha contra um oponente PVP. Então você vai ver que você precisa segurar um pouco o dano, tá? Para que a sua retaguarda ataque e você cause o dano maior possível. Então isso vocês podem fazer o teste. Tira os dois da linha de frente, coloca 2 ataques e você vai ver que, no geral, a maioria das vezes o seu dano vai cair e não aumentar, tá? Porque o pessoal que está na frente não consegue segurar por muito tempo os ataques, consequentemente a sua retaguarda não consegue atacar por muito tempo. E aí, ao invés do seu dano aumentar, o seu dano cai, tá? Então cuidado com isso. Muitas vezes eu faço isso tirando um defensor e colocando um ataque. Isso quando eu tô precisando, assim, quando tá faltando muito pouco para mim conseguir atingir ali a meta. No meu caso agora, por exemplo, eu tô buscando a meta de 500 milhões. Eu acho que essa semana eu vou conseguir, tá? Mas fica bem atento a isso. Lembrando que tem aquela dica também, né? Antes de você ir fazer esse evento que eu mostrei aqui, desses monstros aqui, né? É sempre bom você espionar alguém ou mesmo atacar alguém para poder você entrar no estado de guerra ali
que fica aquele tanque com um foguinho ali, né, perto da sua foto, porque isso aumenta em 1% o seu dano, e às vezes é esses 1% que você está precisando para conseguir atingir a sua meta, tá? Essa é mais uma dica. Se você souber de alguma outra a mais, é só falar aí. Então, falei sobre a questão aí, que tem muitos comentários, sobre você não ter um esquadrão aí 100% do mesmo time, né? Expliquei um pouco do porquê que os caras fazem isso. Normalmente, se você não é tão forte, se todos os seus heróis não estão 5 estrelas, se você não tem armas específicas e tal, provavelmente o buff ali de ter os heróis tudo do mesmo tipo, para você vai valer mais a pena. Mas você sempre pode testar isso. Testa num zumbi, por exemplo. Coloca do mesmo tanto, ataca, vê o dano que você vai causar. Eu gosto de testar nesse evento aqui. Para mim esse evento é bem legal para testar isso. Então ataca ele usando os 5 do mesmo, tá? Depois tira um e coloca um bem forte, seja de artilharia ou aviação. Lembrando que esses monstros aqui, você tem, por exemplo, que hoje esse monstro, tanque é muito mais forte nele, né? Então você testar nele é uma boa forma de você ver, mas você tem que considerar isso também. Se você vai de full tanque, a tendência é que você cause mais dano. Então tira um, faça um ataque full tanque. Depois tira um e coloca o Tesla, por exemplo. E aí faz o ataque e veja você mesmo ali. Claro que é igual eu falei, vai ter a questão ali do crítico, que pode ser que dê na outra e não dê nesse, enfim. Mas vá fazendo esses testes para você ir tirando as suas conclusões, tá? Uma outra coisa que o pessoal perguntou aqui, falei bastante sobre isso. Uma outra coisa que o pessoal perguntou é se ele deve, por exemplo, aqui, você tem aqui um esquadrão, se eu devo focar em fazer 5 estrelas primeiro com um herói, para depois ir pegando os outros, né? Isso é uma coisa muito pessoal, tá? Tem gente que gosta de jogar de forma muito equilibrada, e aí quando eu falo jogar de forma muito equilibrada, por exemplo, pegar o esquadrão 1 e 2 e tentar levar ele próximo um do outro, né? Igual, por exemplo, meu esquadrão 2 está com 12 milhões. Se eu venho no meu esquadrão 1, ele está com 16 milhões. Eu não diria que eles estão próximos, na verdade estão bem distantes, né? Mas isso é muito por causa da questão das estrelas, que eu estou priorizando as estrelas aqui no meu esquadrão 1, tá? Então, essa questão, eu devo pegar a Kimberly e colocar ela 5 estrelas, e depois eu vou começar a focar em outro, pode ser uma estratégia, tá? Se você tem o Statement, eu até iria te sugerir fazer isso com o Statement, porque ele já demonstrou que atualmente ele está mais forte. Se você já comprou as armas específicas da Kimberly, foca na Kimberly, porque aí ela com armas exclusivas vai ser mais forte do que o Statement, tá? Então, é uma estratégia? É uma estratégia, que nem o pessoal faz com armas lendárias e armas míticas. Faz uma arma mítica e coloca em um cara só. E aquele cara começa a causar a diferença no esquadrão dele, tá? Então, mas isso vai depender muito do seu estilo de jogo. Você tem um estilo mais equilibrado? Você gosta do desequilíbrio e você vê algumas vantagens nisso? Ambos têm pontos favoráveis e desfavoráveis. Depende do que você faz no jogo, tá? Se você vai muito pra guerra, se você vai menos pra guerra, ou se você faz mais as missões do joguinho. Então isso vai depender para você definir o seu perfil aqui, se você faz focando mais em um ou em outro, tá? Não é uma resposta simples de dar. Teve uma outra pessoa que comentou, eu vou mostrar aqui, ela tinha curiosidade de saber aqui no Arena, na nossa lobby, né? Lembrando que a nossa lobby aqui, deixa eu mostrar para vocês qual é a nossa lobby de servidores aqui. A nossa lobby é essa daqui, começa no servidor 77 e vai até o servidor 84, tá? Então, servidor 77 até o 84, e aí se a gente vier aqui no Arena, a gente vai ver aqui então no 3v3 quem são os caras mais fortes, né? Então a gente pega aqui esse cara, por exemplo, ele tem aí os esquadrões dele aí na casa dos 30 milhões, né? Então é um cara muito forte, né? Muito, muito forte mesmo. Ele tem armas exclusivas ali na Kimberly. Vocês percebem que ele tá fazendo aqui, ó. Olha só, esse esquadrão dele aqui.
ele tá misturando a aviação, tanque. Cara, tem de tudo aqui. Vocês percebem que é insano, né? Tipo, você tem artilharia, você tem aviões e você tem tanque no primeiro time dele e tá com 32 milhões. Você vai falar que é fraco? Você vai falar que se fosse full tanque, ficaria acima de 32 milhões? Entendeu? Depois o segundo esquadrão dele, ele tem tanque, aviação, tanque e artilharia. Não, tem uma aviação também. Então você percebe que o dele tá totalmente híbrido. E ele é o cara mais forte, o mais vitorioso aqui da nossa lobby, né? Se a gente pegar esse cara aqui, que é do nosso servidor, vamos ver como que ele tá. Aviação e artilharia. Depois, segundo esquadrão, artilharia, tanque. Artilharia e tanque. E o terceiro ali, tanque e aviação. Tanque e aviões, exato. Então, olha só, ele tem dois esquadrões aqui, um 35,8 milhões e o outro 34,1. O segundo dele tá bem fraco, né? Assim, bem fraco se comparado com os outros, né? Quem me dera ter um esquadrão de 28 milhões, né? Mas enfim, vocês percebem que eles não estão mais, os caras mais fortes, eles não respeitam, eles ignoram esse buff. E esses caras têm acesso a informações que muitas vezes a gente nem tem, tá? Então, para vocês verem que é igual eu falei, quando você tá no início, aquele buff te salva. Mas quando você é muito forte, os caras estão misturando mesmo. Tá, vocês viram ali exemplo que tinha 3 tipos diferentes, né? Então ele tá ignorando aquele buff ali, tá? Então, beleza. Mostrei isso, que era algo que o pessoal tava perguntando aqui. O que mais que tem aqui nos comentários? Esse aqui é muito difícil de mostrar. Tem várias dicas aqui sobre construções. Teve uma dica que eu achei bem legal, que eu tinha me esquecido dela, porque foi bem no início do jogo que eu vi. Eu quero deixar essa dica aqui, aproveitando que esse é um vídeo de várias dicas, de várias coisas, que é a questão dos construtores, né? Que eu falei num último vídeo que eu acho que vale a pena comprar, né? Mas tem uma coisa que o pessoal sugeriu ali, e que pode ser uma estratégia para quem não usa dinheiro, que é alugar o construtor, né? Você pode alugar ele com joias. Essa opção não aparece mais para mim. Na verdade, eu precisaria tentar construir, mas sempre que eu tento construir, que meus construtores já estão ocupados, ele sempre me dá só essa mensagem aqui para eu comprar mais construtores. Mas tem uma opção quando você ainda não comprou, que você pode alugar o construtor. Então vamos supor, você vai fazer um centro tecnológico, você não usa dinheiro de forma alguma. Aí você está ali no nível 25, sei lá, vai fazer um centro tecnológico, que são muitos dias, né? Você já tem um construtor ali sendo usado, e você só tem um, porque você nunca comprou nenhum. Você pode alugar o construtor só para fazer o centro de pesquisa. Daí ele vai te cobrar ali uma quantidade de joias. Até a pessoa colocou no comentário lá, se eu não me engano, 500 joias. E você aluga ele só para fazer aquela construção. Cara, vale muito a pena fazer isso, tá? Vale muito a pena, porque você vai gastar uma pequena quantidade de joias ali para uma construção que você vai colocar em paralelo e que vai agilizar ali para você otimizar o tempo, né? Para você construir mais coisas ao mesmo tempo e com isso evoluir mais rápido, né? Então é sim uma estratégia bem legal. A pessoa falou ali no comentário, achei legal deixar registrado aqui no vídeo para vocês também, tá? Seguindo aqui nos comentários, deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa questionando, perguntando como que seria, né, se você não joga com dinheiro, como que seria então para você montar um esquadrão híbrido aqui, né? Galera, não tem segredo nenhum. Tipo, aqui, por exemplo, na questão dos tanques, você, por exemplo, normalmente os tanques de defesa, eles são bons. Se você não usa dinheiro, eu iria recomendar que você use, por exemplo, aqui a Violet, tá? A Violet, por exemplo, para tanque, e a Scarlet. Use esses dois como aqui no seu esquadrão 1, no lugar do Murphy e do Williams, tá?
E aí atrás você tenta fazer, então, os 3 heróis com os lendários, por exemplo. Se você não conseguir, coloca mais um roxinho atrás, tipo Mason, por exemplo. Se você não transformou o Mason em lendário, deixa, por exemplo, Kimberly e Marshall, por exemplo, atrás, que já tá aqui no meu. No lugar do Statement, coloca o Mason e na frente você poderia colocar a Violet e a Scarlet, tá? Essas duas aqui, ok? E aí você teria um bom time aí de tanques. Para quem não usa dinheiro, você teria um bom time. Eu tive esse time durante um tempo, tá? Não tenho nada a reclamar, não. Pro que eu fazia ali, eu sempre fiz, tá? Duelo de Zona de Guerra, que é esse evento aqui, eu sempre abri todas as caixas, galera. Na hora que eu entendi isso aqui, eu lembro que foi um dos primeiros vídeos que eu coloquei no canal. Foi ensinando como abrir essas caixas aqui. Então eu já era bem fraquinho, aquele nível 20 ali, bem fraquinho. Mas eu já ia pra cima, ia nos caras mais fracos lá no outro servidor, e eu sempre abria todas as caixas, tá? Então, é o que eu falo. Tem gente que fala, não, tem que ser full lendário, não sei o que, nanana. Cara, não precisa. É como um amigo meu, que até eu sempre mostro os relatórios dele aqui, que ele, tipo, é muito, muito forte. Que vocês veem os relatórios dele com várias armas míticas e tal. Às vezes, você precisa ser furtivo, tá? Furtivo, no contexto aqui, seria você vai lá para o outro servidor para fazer o ataque, você observa, você analisa ali quem que tá, se não tem nenhum cara muito forte por perto, e você vai nos caras mais fracos e zera eles, e você vai conseguir os pontos que você precisa para abrir as suas caixas. É um jogo de guerra, tá? Então, tipo, às vezes não é a força que vai determinar você atingir os seus objetivos. É você explorar as vulnerabilidades. Tipo, sempre vai ter alguém mais forte que você, mas também sempre vai ter alguém mais fraco que você. E você tem que usar isso a seu favor se você quiser coletar todos os bônus e tudo mais. Você nunca vai ser o mais forte, tá? E você também nunca vai ser o mais fraco. Então use isso ao seu favor, tá? E você vai conseguir jogar. É o que eu falei, controle sua ansiedade. Tipo, se você é muito ansioso, você vai começar a querer gastar dinheiro e tal. Se você tem dinheiro para gastar, e o jogo tá te divertindo, gasta o dinheiro. Tem nada de errado nisso, tá? Seja feliz, gaste o dinheiro, seja o mais forte que você puder com a quantidade de dinheiro que você quer gastar. E boa, se você não quer gastar dinheiro, você também vai ser feliz, você também vai conseguir se divertir, sim. Sempre vão ter caras mais fracos para você atacar. E é isso, você vai se divertir do mesmo jeito. É óbvio, se você for tentar atacar alguém muito mais forte, você só vai se frustrar, né? Então, tipo, use o que o jogo te dá a seu favor, tá? Passei por vários comentários aqui, consegui responder. Ainda tem muitos que eu ainda não respondi, mas eu vou tentar responder num outro vídeo, tá? Essa semana eu fui convidado, quem ficou até o final do vídeo vai saber disso. Essa semana eu fui convidado para jogar na maior aliança do nosso servidor aqui, que é o servidor 78, que é a aliança WW3, tá? Eles me convidaram, essa é a última semana, a gente tá enfrentando um oponente muito forte, eles estão causando realmente nessa temporada. Vou mostrar para vocês aqui. Agrupamento, classificação. Então, essa semana a gente está enfrentando esses caras aqui que estão em quarto. É uma aliança que, como o próprio nome diz, né, uma aliança coreana. Eles são muito, muito fortes. Inclusive, no nosso último duelo de guerra, eles interferiram, tá? Porque agora, galera, é o seguinte, o Capitólio antes era o quê? Era a gente versus o outro servidor. Só que agora tem os invasores, que qualquer pessoa da lobby inteira, aqueles 8 servidores lá, eles podem vir no dia do duelo e te atacar, concorda? Então é isso que a nova temporada traz. E aí a gente estava ganhando tranquilamente ali o duelo, e esses caras que estão aqui em quarto, eles vieram e eles detonaram a gente enquanto a gente estava ali ganhando o duelo. Eles massacraram a gente e a gente perdeu o duelo. Então foi uma coisa feia de se ver assim, tá? Foi uma coisa feia, porque a gente ia ganhar o duelo. Tanto que o oponente que enfrentou a gente, ele falou que pra ele, assim, eles não ganharam. A gente que ganhou. Eles sabem disso.
mas na prática, né, no resultado final ali, os bônus e tudo mais, a gente perdeu porque esses caras interferiram no duelo, tá? Então a gente está enfrentando eles no VES. Essa é a última semana da temporada. Então se vocês olharem aqui, aqui nas recompensas, já mostra que tá faltando 6 dias para que a Aliança distribua os bônus, né? Então eu fui convidado para jogar essa semana, fiquei bem surpreso. As pessoas vieram da Aliança vieram me convidar para jogar. Fiquei bem surpreso, mas aceitei o desafio. Inclusive eles ofereceram ajuda para o nosso Versus, então eu posso pedir ajuda e eles podem mandar membros da aliança deles para ajudar a gente. Achei legal isso também. E tô aqui então essa semana jogando com eles. É sinistro, sinistro mesmo, assim, tipo, quando você vem aqui no Versus e aí você olha o placar aqui, né? Tipo, o primeiro lugar fez a pequena bagatela de 96 milhões. Galera, isso aqui é muito, mas muito dinheiro envolvido, tá? Para você conseguir fazer uma pontuação dessa aqui no dia de hoje. Para vocês terem ideia, eu não usei nenhum dinheiro aqui. Eu tava em 38º, agora há pouco já tô aqui na posição 51 já. Eu fiz aqui 9 milhões, não gastei nenhum dinheiro, tá? Por enquanto, o que eu fiz até agora foi upar alguns heróis, evoluir meu drone, fiz aquelas boas práticas, né? Então, eu coloquei meus 3 heróis, meus 3 esquadrões na colheita ontem à noite, né? Então, quando virou o reset, eu já comecei pontuando no VES. Eles estão coletando o dia inteiro, então os 3 na coleta ali. Fiz o drone, fiz alguns heróis XP também. Pretendo guardar mais pro final, vou ver como que vai acontecer o desenrolar do Versus aqui. Para vocês terem uma ideia, a gente estava ganhando, tá? Até uma hora atrás, a gente estava ganhando de 60, 58 na verdade, mais ou menos. E vocês percebem que os caras já viraram aqui 53. Então eu tô guardando alguns pontos pro final. Eu sempre faço isso quando é um versus muito disputado. Eu guardo ali pelo menos uns 5 milhões pro final. E eu acho que aqui eles devem usar essa mesma estratégia. É um versus de estratégia, além de ser um versus de muito dinheiro envolvido, é um versus de estratégia. Então você pode querer ganhar o primeiro dia. Eu acho que para nós, aqui assim, sendo humilde, mas ao mesmo tempo comentando aqui, eu acho que para nós o primeiro dia é muito importante aqui. Por quê? Porque na força esses caras vão ganhar. Eles já provaram, eles dominaram o nosso servidor. Inclusive alguém queria ver como que estava a situação do nosso servidor. Eu vou mostrar aqui antes de acabar esse vídeo. Mas eu acho que na força eles ganham da gente, tá? Para mim é bem claro isso. Então o primeiro dia se torna muito importante. Porque o último dia vale 4 pontos. E o último dia a gente sabe que é literalmente força. Então, se ficar todo mundo com o escudo bonitinho, a gente não vai pontuar nada, né? Ou seja, vai pontuar só com as coisas que não tem relação com força. Então eu vejo que se a gente conseguir ganhar o primeiro dia, para nós vai ser muito relevante, porque aí a gente pode ficar full escudo no último dia. É tentar ganhar, tentar levar para o último dia, tá? E ficar full escudo e tentar ganhar ali nas outras coisas que não envolvam batalha. Se a gente for pra batalha, aí e a gente estiver empatado ali no último dia, a probabilidade de ganhar já fica bem remota. Então, se eu fosse o estrategista da aliança, eu tentaria chegar ali no último dia, ou no quinto dia ganhando. Eu sei que isso é muito difícil aqui, porque os caras vão colocar muito dinheiro para isso não acontecer, mas que chegue ali no último dia empatado, da melhor forma possível, com a vantagem de ter ganho o primeiro dia, com um pontinho de frente, né? Então é ganhar, desses 4 dias, ganhar 2 e ganhar o primeiro. E aí chegar ali no último dia, todo mundo de escudo, não dá ponto para eles baseado em força. Então, pessoal, queria ver aí um pouco de como que é, mostrei aí a classificação insana, muita grana envolvida. Outra coisa, né, de aliança grande,
por ter muito dinheiro envolvido, que a gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? Questão de onde cresce mais e tudo mais, né? É a questão aqui dos presentes, né, galera? Que quando você vem aqui... eu já coletei muito de ontem pra hoje aqui. Se eu não tivesse coletado, vocês iam ver. Mas teve um item que eu ganhei aqui que eu nem sabia que era possível, tá? Ganhar esse item. O cara deve ter comprado alguma coisa muito caro. Porque, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso. Eu ganhei 1k. Eu sei que ainda deve ter o lendário disso daqui, né? Mas eu ganhei 1k de pontos VIP. O cara comprou alguma coisa que eu ganhei. Cara, isso aqui... Você precisa logar 5 vezes no jogo pra você ganhar 1k de pontos VIP. Porque você ganha... Na verdade, deixa eu ver. Exatamente. Você ganha 200 pontos VIP por dia se você abrir o jogo, né? E clicar no baúzinho lá do VIP. Então aqui, com uma compra de uma pessoa, eu ganhei o equivalente a 5 dias de VIP, galera. Então, é por isso que eu falei que o VIP é uma das coisas que eu vejo que vale mais a pena de você jogar numa aliança grande, tá? O seu VIP sobe muito rápido. Então eu tô aqui essa semana, tô ganhando vários pontos VIPs aqui e acho que eu consegui responder a mais um pouco dos comentários, mostrar aqui rapidamente para encerrar esse vídeo, que já é o vídeo mais longo que eu já gravei no canal até hoje, mas eu acho que eu consegui falar tudo não, né? Consegui falar boa parte das coisas aqui dos comentários que a galera pediu. Então, a realidade do nosso servidor é essa aqui. Não é engraçado, eu ri, mas não é engraçado, tá? Vocês percebem que tem várias formas geométricas, e essas formas geométricas significam que são invasores, galera. Então, como vocês podem ver, o nosso servidor foi completamente devastado. Você não vê cores sólidas. Até assim, são poucas cores sólidas, né? Que você consegue ver aqui. A maioria são formas geométricas. Isso mostra para vocês que o pessoal pegou pesado com a gente e invadiram geral, tá? Do ponto de vista de recompensa, essa aliança aqui que eu estou... Claro que essa semana agora, como eu falei, é a mais crítica. É a aliança que todo mundo vai ficar ali à espreita. Então vai ter gente que vai atacar com tudo nos dias que a gente pode tomar cidades, né? Que são os dias principais, que é quinta e sábado. Então eu vejo que vai ter gente que vai tentar se defender, vai ter gente que vai atacar e vai ter gente que vai fazer as duas coisas, né? Então tudo depende do estrategista da aliança, do que eles estão pensando em fazer, se eles vão pro ataque, se eles vão tentar defender. Se eu fosse estrategista, eu com certeza ia me preparar para ir pro ataque com tudo, porque tem alianças muito fortes e a gente não consegue se defender. Eles são muito fortes. Então a estratégia de se defender eu não vejo como eficaz para o nosso servidor, pelo fato dele estar completamente invadido, né? Eu acho que quem quiser garantir o bônus aqui, tá? Quem quiser garantir o bônus vai ter que ir pro ataque, vai ter que se preparar ali na quarta-feira em tomar algumas bases estratégicas para que possa na quinta tomar cidades, tá? Eu não estou lá na aliança, mas a gente não tem mais chance de conseguir chegar aqui nesse nível mais, que é 2 milhões de influência, né? Quase ninguém do nosso servidor vai conseguir, tá? Chegar no nível mínimo. Talvez 2 ou 3 alianças, no máximo de todas as alianças, consigam chegar aqui nesse nível mínimo. Então hoje, até uma dica para vocês aí, vão se planejando na reta final da temporada para ir para o ataque, a não ser que vocês sejam absurdamente fortes e possam se garantir defendendo seus territórios, tá? Então isso, conversem com os estrategistas aí, porque a reta final, se você chegar na reta final e você não tiver possibilidades de tomar novas cidades, você vai ser surpreendido e vai acabar ou nem conseguindo o bônus mínimo, ou às vezes você tá aqui nesse nível, que é o nosso caso, e você vai acabar caindo para esse nível aqui. Fechou? Meu Deus, 34 minutos de vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal, foi o vídeo mais longo até hoje. Me fala também se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu tentei responder o máximo de coisa que eu pude. Ou se vocês preferem os vídeos mais curtos também. Enfim, comenta aí e até o próximo vídeo. Valeu!